Trazendo novidade agora no caso daquela mãe que levou o filho dela à força, criancinha de 5 anos. O menininho estava com a avó saindo do colégio quando a mãe chega, arranca o filho dos braços da avó, que nitidamente pede para ficar. O filho chora, fala não para a mãe, ele quer ficar com a avó, mas ele é puxado e empurrado para dentro desse veículo. A justiça já mandou prender essa mãe. A justiça entende que a guarda é do pai e que essa mãe sequestrou o próprio filho e que ela deve ser presa assim que for encontrada. Essa mãe, sem aparecer, sem revelar o endereço dela, conversou com a nossa equipe, abriu o coração e disse que tem como provar que o filho dela está passando bem e que ela deve ter o direito de ficar livre para educar o filho dela. Olha o que ela está dizendo. A justiça está errada. Eu preciso educar o meu filho, eu preciso ficar livre. Tem esse negócio da guarda de ficar com o pai, não. Mas a justiça mandou te prender. Não, mas a justiça está errada. Eu só vou entregar o meu filho se a justiça mudar a decisão dela. A mãe está com um pensamento muito firme. O que mais que ela falou para nossa reportagem? Vamos ver. Um crime ou um ato desesperado de uma mãe para ficar com o filho. Quando eu peguei o meu filho por trás, ele se assustou. Eu não sei se foi a maneira mais correta, mas eu não tive outra saída. Eu estava mesmo afastada do meu filho. Desde janeiro até o dia do fato, eu consegui ver meu filho 2 vezes. A Justiça de Santos decretou a prisão temporária de Manuela Xavier após a Polícia Civil alterar a caracterização do crime para sequestro e cárcere privado. Mas a defesa de Manuela diz que a decisão foi arbitrária e protocolou um contramandado para anular a decisão. O máximo que eles poderiam fazer era, como na questão da família, pedir que uma busca e apreensão do menor. Agora, uma tipificação de sequestro e uma tipificação de cárcere privado realmente não cabe. Segundo a outra advogada de Manuela, o menino de 5 anos está bem de saúde, leva uma vida normal e está feliz. Nesse vídeo, ele aparece fazendo carinho na mãe. Nesse outro, a criança está no caminho da escola enquanto conversa com a mãe. Não levanta, não. Você não deixa ele levantar, não, é? Não. O menino está ótimo em termos de saúde física, mental, feliz porque está com a mãe dele, que foi quem criou ele por todos esses anos. O caso ganhou repercussão em abril com as imagens da mulher pegando o filho à força enquanto ia para a escola com a avó. A mãe está de vestido vermelho e agarra o menino, que fica assustado. Ela o leva para um carro e desaparece. Segundo a defesa de Manuela, a mãe viveu com a criança até os 3 anos de idade no nordeste do país, onde ela tinha familiares. Desde janeiro deste ano, ela começou a enfrentar dificuldades financeiras e voltou a Santos, litoral paulista. E, de comum acordo, resolveu compartilhar a guarda com o pai da criança. O menino, então, passou a morar com a avó. Só que, segundo a mãe, ela era impedida há 4 meses de visitar o filho. E aí, por conta de um desentendimento entre o pai e a Manuela, a mãe da criança, de cunho amoroso, algo nesse sentido, onde ele queria tentar retomar uma relação amorosa e ela não queria, ele começou a puni-la e ameaçá-la, dizendo que ela não ia ver o filho. Então, o que acontece? Ele começou a proibir de vê-la o filho, descumprindo, inclusive, a ordem judicial, porque ele tinha a guarda provisória, mas a mãe tinha direito de visitação. Por telefone, o pai do menino nega a versão dada pelas advogadas. Segundo Eduardo, ele pediu a guarda porque Manuela não tinha condições de cuidar da criança. Ela não perdeu a guarda, não foi à toa. Tem um conjunto probatório que a juíza e o Ministério Público entendeu que o melhor para o menor era morar com a minha mãe. A guarda, ela continuar, a guarda foi dada compartilhada, a guarda foi para minha mãe compartilhada comigo, pela forma que a Manuela vive. A Manuela não tem emprego fixo. Eduardo afirma que nunca teve intenção de ter um relacionamento amoroso com Manuela e também nunca impediu a mãe de ver o filho. Eu não tenho relacionamento afetivo com a Manuela, relacionamento amoroso, há mais de 2 anos.
Ela fala isso, ela vinha de vez em quando aqui para minha casa da minha mãe, ela nunca teve acesso restrito, negado para ver a criança. Nunca. Ela vinha quando queria. Com o decreto de prisão, Manuela é considerada foragida. Outras 2 mulheres foram presas temporariamente, suspeitas de ter ajudado a mãe no sequestro do filho. São 2 irmãs de Eduardo. Durante as investigações, o que foi comprovado? Que elas atuaram em parceria com a autora, com a mãe dessa criança, para que essa criança pudesse realmente ficar sob o poder da mãe. Então, há telefones, conversas, uma série de coisas que, inclusive, contribuíram e muito para que essa mãe conseguisse levar essa criança. Ela convenceu as minhas irmãs a ajudar ela, porque as minhas irmãs já não concordavam que a minha mãe cuidasse da criança. Segundo a delegada, elas também devem responder pelo crime de sequestro e cárcere. O homem que levou a mãe e a criança do litoral até São Paulo de carro também já foi ouvido e indiciado. A defesa de Manuela agora aguarda a revogação da prisão temporária da mãe, para que a mulher possa se apresentar, prestar depoimento sem correr o risco de ser presa. Nossa preocupação maior é a criança, ela precisa vir em segurança. E a criança está sendo cuidada pela mãe, quer ser cuidada pela mãe, então ela vir para cá para ser presa, não teria cabimento, até porque a criança, né, estaria em risco, poderia acabar tendo que ir para um abrigo, então não seria o ideal. Faz mais de um mês que a gente não dorme direito. Minha mãe, ela mandou uns vídeos aí, disse que o menino tá bem, tudo bem, eu não acredito que ela vá fazer mal para ele, porém, a criação dela, segundo a própria mãe dela, não é adequada para a criança. E agora o que você quer? Porque imagino que a sua mãe tem um apego com o neto, né? Sim, eu só quero que se cumpra a justiça. Olha, se você sabe onde está a mãe, você pode procurar a polícia imediatamente ou pode conversar com a produção do Balanço Geral amanhã. Porque por mais que a mãe diga que ela quer, ela vai ter de respeitar o que a justiça determina. E são 2 decisões contra ela. Lá atrás, quando a justiça analisou todos os documentos, tem coisas que nós não falamos aqui na reportagem porque isso envolve uma criança e que estão em segredo de justiça. Mas quando a justiça tomou uma decisão de tirar a guarda da mãe, foi justamente pautada no comportamento dela, Diógenes. Exatamente, Passaia. Na sua experiência, toda vez que há uma separação e o juiz decide por uma guarda, quem que é, em geral? A mãe sempre tem prioridade. Sempre tem prioridade, Passaia. Quando a mãe perde é porque tem alguma coisa muito grave. Aí, tem coisa grave. O pai está corretíssimo. Tem que levar para a justiça, não é fazer o que ela fez, Passaia. Arrebatou a criança, você vê que a criança não queria ir com ela, Passaia. Então, assim, tá tudo errado que essa mãe tá... Cada vez que ela pisa, ela se afunda mais, Passaia. E não é que ela perdeu a guarda porque ela não tem emprego fixo, tá? Esse é um dos motivos, mas tem coisas que nós não podemos falar. A justiça tomou a decisão dela, vamos respeitar. E essa mãe está sendo procurada. Se você sabe onde está, por favor, avise para a polícia.